Olá pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o módulo Processamento de Alimentos 1, tá? Lá na apostila módulo 1 de vocês, último capítulo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, gente, à apostila lá na página 252, tá? Do capítulo 4. Nós vamos continuar falando sobre as operações utilizadas na indústria de alimentos. Na nossa aula anterior, nós falamos algumas, né, das operações, operação de mistura, né, operações de separação. Agora, nós vamos falar outras, né, operações que também são utilizadas, são bastante utilizadas na indústria. Como eu disse para vocês, aqui nós não vamos conseguir falar todos os tipos existentes, mas sim, né, vamos falar dos principais tipos, né, de operações que são utilizados, os mais utilizados. Isso vai depender do produto, né, a utilização vai depender do produto, do processo, né, do tamanho da indústria também, do capital, né, porque muitas vezes a indústria não vai ter condições financeiras, né, de comprar um equipamento maior, um equipamento para fazer determinados tipos de operações. Bom, falamos, né, que essas operações, né, só relembrando, elas têm a finalidade, né, de modificar as matérias-primas, né? Então, eu vou combinar vários procedimentos ali nesses alimentos, nas matérias-primas, né? E vou, então, atingir essas modificações que eu quero, né? As modificações vão depender, como eu falei, né? Do produto, do processo e tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho, gente, das aplicações de calor, né? Das operações de aplicação de calor. Bom, acho que essa é uma operação que é largamente utilizada, né, na indústria. O tratamento térmico é muito importante, gente, no processamento de alimentos, né? Nós já falamos bastante sobre micro-organismos, mas vale a pena a gente sempre estar lembrando, né, que eles são eliminados principalmente pelo tratamento térmico, né? Então, a maioria dos alimentos produzidos, eles passam por algum tipo de tratamento térmico, né? Quando isso é possível, né, pessoal? Quando o alimento não vai, né, sofrer grandes alterações químicas e físicas e de seus nutrientes, né? Que não poderão ser corrigidas depois, né? Então, dependendo do caso, tem alimentos que não podem ser, né, submetidos a tratamentos térmicos por conta da temperatura, né? Mas aqueles alimentos que podem ser submetidos a tratamentos térmicos, e muitas vezes essa operação de aplicação de calor faz parte desse processo, né? Nós vamos utilizar, né, sempre para eliminar micro-organismos, né, inativar enzimas, eliminar outros defeitos indesejáveis, né, efeitos indesejáveis ali naquele produto. Né? Então, para tudo isso, né, além de transformar a matéria-prima em um produto final, muitas vezes, né, eu preciso que o meu alimento passe, né, pelo tratamento térmico, por uma etapa de cocção, né? Por exemplo, eu vou fazer um doce de leite, eu preciso fazer com que o meu leite passe por essa operação, senão ele não será transformado, né, em doce de leite. Então, nesse caso, eu preciso do tratamento térmico. Em outros casos, como é na pasteurização e esterilização do leite, eu aplico o tratamento térmico com a finalidade, né, de inativar os micro-organismos, principalmente, enzimas e tudo mais. Então, essa operação é muito importante, é muito utilizada, né? E nós sabemos, né, pessoal, que os micro-organismos, né, eles precisam de uma faixa de temperatura, né, acima de 60 graus, né, para serem eliminados, em sua maioria. Claro, existem aqueles micro-organismos que sobrevivem a temperaturas mais altas, né, sobrevivem a temperaturas até de 100 graus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente está utilizando uma operação de aplicação de calor, né? Então, quando a gente fala lá de esterilização, né, de equipamentos e utensílios, geralmente a gente utiliza ali uma média de 100 graus Celsius, né, para garantir a eliminação total desses micro-organismos,
né? Quando a gente fala de temperaturas de pasteurização, elas estão aqui, né, em torno de 60, 72, 75 graus Celsius, dependendo do tipo de pasteurização, se é rápida ou se é lenta, né? Então, nós sempre temos aqui temos que manter acima de 60 graus Celsius para eliminar principalmente os micro-organismos patogênicos, né, que são os que causam doenças, né, aqui essa zona de perigo, né, é aquela faixa que os micro-organismos vão se reproduzir largamente, né, facilmente, então nós temos que tomar muito cuidado, não deixar os alimentos, né, reduzirem sua temperatura, e que fiquem com essa temperatura dentro dessa zona de perigo, né? Porque muitas vezes eu posso ali estar causando uma contaminação desse meu alimento e tudo mais. E na nossa zona de segurança temos as temperaturas de refrigeração e congelamento, né? Então, quando falamos de aplicação de calor, né, para eliminar micro-organismos, sempre ali utilizando temperaturas acima de 60 graus Celsius, tá? Quando utilizamos tratamento térmico, né, para outros fins, sempre para cocção de alguma coisa, sempre as temperaturas serão altas também, né, próximo ao ponto de ebulição ali da água. Então, né, basicamente, obviamente, em um tempo de cocção longo, eu vou conseguir eliminar ali todos os meus micro-organismos com muita facilidade, porque eu vou ter uma temperatura alta e um tempo de exposição muito longo, né, pessoal? Bom, gente, esse tratamento térmico, né, a aplicação de qualquer tipo de tratamento térmico vai modificar, né, a estrutura física do alimento, muitas vezes vai induzir algumas mudanças químicas, né? Como, por exemplo, a gelatinização de amidos, né? A desnaturação de proteínas, o escurecimento não enzimático, né? Que são alguns efeitos, né? Alguns tipos de reações, né? Que vão afetar todas as características dos meus alimentos. Sejam características sensoriais, né, como a cor, o sabor, a textura dos alimentos, né? E eu vou, então, muitas vezes, né, por meio dessa reação, produzir um novo produto, né? Como eu falei, um doce de leite, né? Eu preciso dessa reação de escurecimento não enzimático, né, para que o meu doce de leite tenha a coloração de caramelizado, né, aquela coloração caramelo característica, tenha aquele odor também, né, e o sabor, obviamente, né, é fundamental. Né? Então, em alguns casos isso é desejável, em outros casos isso não é desejável. Né? Então, muitas vezes essas reações podem trazer algo para o alimento que eu não quero que ele tenha. E isso vai ser um problema, né, para a indústria. Por quê? A indústria vai ter que tentar, de alguma forma, ou reduzir, retardar esse tipo de mudança, ou adicionar algo ali que vai agir, né, como um coadjuvante para que não ocorra uma, uma reação tão brusca. Ou lá no final vou adicionar novos, né, por exemplo, apliquei calor em um alimento, houve destruição de muitas vitaminas que eu preciso, né, naquele alimento. Eu não quero também mandar um produto para o mercado que não tenha nenhum tipo de nutriente, né, destruiu as vitaminas, o que que eu vou fazer? Vou lá e vou readicionar essas vitaminas, né, vou novamente, né, depois que esse alimento passou pelo tratamento térmico, para que eu também não tenha um produto que vá para o mercado, né, sem nenhum tipo de funcionalidade, né, vamos dizer assim. Claro que existem, né, muitos alimentos que não têm nenhum tipo de funcionalidade, mas muitas vezes, né, esse não é o foco, né, houve a degradação de cor no meu processo de aplicação de calor ali, né, tô fazendo uma geleia de fruta, houve degradação de compostos coloridos, né, eu vou lá, eu vou aplicar o meu corante, né, novamente, para que o meu produto fique também, né, com aquela característica boa de sensorial, né?
o consumidor não vai querer comprar aquele produto que está com uma coloração ruim, né? Uma geleia de morango que está marrom, né? Então, ele vai sempre, muitas vezes, né, escolher um produto pela própria cor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando aplica esse tipo de operação. Pensar, né, qual o tipo de produto que eu quero, qual o tipo de tratamento térmico que eu estou utilizando e como isso pode interferir, né, da minha matéria-prima. Sempre, gente, a gente aplica o calor, né, sempre para tentar aumentar a vida útil dos alimentos, né? Então, quando eu estou utilizando a aplicação de calor para uma função que não seja essa de transformar um produto em um novo produto, né? Como eu falei lá do doce de leite, né? Se eu estou aplicando calor, como no caso do leite, né? Apenas para eliminar os micro-organismos para garantir, né, que esse produto seja um produto seguro, né? Eu estou, então, sempre querendo aumentar a vida útil, né, deste alimento. Claro, quando a gente quer eliminar micro-organismo patogênico, nós estamos pensando nos consumidores, né? Eu não vou mandar um produto para o mercado que possa causar uma doença, obviamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também estou pensando no meu produto. Porque o meu produto, assim que eu eliminar esses micro-organismos, sejam patogênicos, sejam deteriorantes, porque a essa temperatura acima de 60 graus, os deteriorantes também serão eliminados, né? Uma grande maioria. Eu vou aumentar a vida útil desse meu alimento. Então, ele poderia durar lá na minha prateleira 2 dias, ele vai durar 5, ele vai durar 10 dias. Isso vai depender, né, pessoal, de vários fatores. No caso do leite, o prazo de validade é pequeno, porque, claro, quando a gente utiliza pasteurização, claro, né? O prazo de validade é curto, o leite tem uma atividade de água muito grande, tem todos esses fatores. Quando a gente fala lá do leite UHT, né, que é o leite esterilizado, ele vai ter uma vida útil muito maior, ele não precisa de refrigeração, né? Então, outro tipo de produto. Então, quando a gente utiliza, né, gente, a aplicação de calor em determinado produto, né, nós estamos tentando aumentar a vida útil dele, né? Estamos tentando eliminar micro-organismos. Mesmo nesses produtos que são realizados, né, são obtidos a partir de aplicação de calor de outros tipos, né, um doce de leite mesmo, eu vou conseguir, de alguma forma, mesmo transformando o meu produto, eu vou aumentar muito a vida útil dele, né, por conta dessa operação de aplicação de calor, ok? Bom, e para esse tipo de operação unitária, né, para aplicação de calor, a gente utiliza, gente, na indústria, uma variedade muito grande de equipamentos e de processos, né? Como eu disse, isso vai depender do tipo de tratamento térmico que eu quero, né? E, claro, pessoal, vai depender também do meu produto, do meu processo, né? O equipamento, vai depender muito daquela questão financeira que eu falei. Então, muitas vezes, né, a gente não vai conseguir ali ter um equipamento melhor por conta das questões financeiras da empresa, né?